Bom, vamos fazer uma revisão rápida aqui de vetores de álgebra linear. Eu vou começar com a definição de vetor, né? Então, um vetor ele pode ser representado por uma seta. Eu vou usar aqui minha caneta como régua para fazer uma seta aqui. Então, um vetor ele tem orientação, sentido, né? E direção. Ele pode ser representado por uma seta ou por uma forma matemática aqui vertical, par de coordenadas ou n coordenadas, ou dessa forma com colchetes aqui, indicando as coordenadas do ponto para o qual ele aponta. Esse formato aqui indica que ele está começando do ponto A origem, e vai até o ponto XY. Outra forma de indicar é usando dois pontos quaisquer. A gente pode chamar aqui o ponto C e o ponto D, e aí a linha que liga esses pontos, sendo a direção dele o ponto final, você pode falar que o segmento de reta CD é um vetor, né? Então aqui você tem o vetor CD, que é diferente do vetor DC, que seria para o lado de trás, né? Ou o vetor DB, sendo ponto B aqui, você tem um vetor aqui vindo de D até B. Então esse seria o vetor DB, certo? Muito bem. Os vetores, eles não são números, eles são esse objeto que é um composto de diversos números, né, n dimensões, e você pode fazer operações com os vetores, né? Eu vou chamar isso aqui, esse par de coordenadas, esse vetor, de vetor V, por exemplo, com uma setinha em cima indicando que esse é o vetor. O vetor V ele pode ter n dimensões, do jeito que eu estou escrevendo aqui. No nosso caso, a gente viu que ele tem duas aqui. Então, eu posso fazer operações do tipo V mais U, né? Isso aqui daria um novo vetor, vamos chamar de W, certo? Então, a operação de soma de um vetor, ela nada mais é do que você somar as componentes de cada um dos vetores envolvidos na soma. Então, W, nesse caso, sendo aqui V, o vetor V, igual a Vx e Vy. Então, você tem aqui a coordenada x e a coordenada y do vetor V, e seja U um vetor cujas coordenadas são o x e o y, então você tem W igual Vx mais Ux, e aí Vy mais Uy, né? Esse aqui seria a nossa soma, né? A subtração pode ser feita direta também, então V menos U, olhando aqui na forma matemática, daria aqui, eu não vou chamar de W aqui, eu vou chamar de K, um vetor K. Então, esse K aqui, considerando os mesmos V inicial e U inicial que a gente tinha setado, o K vai ser Vx menos Ux, Vy menos Uy, certo? Mas a gente tem uma representação para soma e para subtração geométrica, uma representação em formato de setas também. Talvez fique mais fácil de entender o que é a soma e a subtração olhando para essa representação. Então a gente vai considerar aqui o desenho de um vetor V apontando para cima aqui, e um vetor U apontando para baixo aqui. Então a gente pode calcular a soma só olhando para os vetores, sem olhar para as coordenadas. Então aqui V e U, considerando que eles são coplanares, eles estão nesse mesmo, dois vetores eles são sempre coplanares, mas considerando que eles estão aqui sentados
na folha, né, na base da folha, você pode obter o valor de v mais u simplesmente colocando a base do vetor u na ponta do vetor v, replicando ele, né? Então a gente vai transladar esse vetor daqui para cá, né? Ele estava aqui, ele vai ser transladado para cá, né? Então eu vou pegar uma régua para fazer isso aqui de uma forma um pouco melhor. Então eu transladei aqui o vetor u para cá, o vetor u ele aponta para lá, né? E o resultado da soma, eu vou escrever em azul aqui, o resultado da soma, ele liga a base do vetor inicial com a ponta do vetor final. Então, esse aqui é v mais u. Certo? Muito bem. V menos U também tem uma representação. A gente pode considerar aqui, de novo, outros dois. Vou trocar de folha aqui. Pode considerar mais um par de vetores aqui. Eu vou pegar agora em outra direção aqui. Vou pegar na mesma direção. Então esse aqui é nosso vetor V, esse aqui é nosso vetor U. Se eu for fazer a operação de V menos U, ele vai ser igual ao quê? Como que a gente faz o menos U? Isso aqui é a mesma coisa que fazer V mais menos U. Certo? E operação de menos, multiplicar por menos um vetor, nada mais é do que inverter o sentido dele, né? Então, ao inverter o sentido dele, a gente está agora olhando para outro vetor que tem. Deixa eu escrever aqui o menos u aqui. Vamos supor que a gente mantenha, ele vai ter a mesma direção, só que o sentido oposto agora. Então vou escrever aqui. Então esse aqui é o nosso vetor menos u, certo? Novamente, agora eu vou somar o menos u com o v, eu vou transladar ele aqui para a ponta do v, certo? De novo, transladei ele para a ponta, então ele estava aqui, ele veio parar aqui, aqui é menos u, e aí eu vou fazer a soma aqui de volta. Então a soma final aqui fica, aliás, vou fazer com essa caneta aqui que eu estava usando, mesma caneta da outra vez, aqui. Então esse aqui é V menos U, certo? Você vê que esse vetor é a mesma coisa que eu tivesse ligado direto a ponta com ponta aqui, tá? Então, outro jeito de ver a subtração é simplesmente ligar a ponta de do final na ponta do inicial, né? Então, a ponta do U na ponta do V. O U é o segundo vetor, o V é o primeiro vetor. Então, eu estou ligando a ponta do último na ponta do primeiro, considerando que os dois saem da mesma origem, do mesmo ponto de origem. Certo? Ou você faz isso, ou você inverte o vetor que você está, o vetor que está sendo negativado, né? Você inverte o vetor que está sendo multiplicado por menos 1 e faz a soma normal. Esses são os dois jeitos de você fazer essa subtração, certo? Eu falei de subtração, soma, mas eu não falei do produto, né? O produto por um número, se você pegar um vetor u qualquer e multiplicar ele por um valor, 2, por exemplo, você vai ter todas as coordenadas, 2 vezes o x, 2 vezes o y, multiplicadas por aquele escalar, né? Esse valor aqui a gente chama de escalar, né? Se esse número for um número qualquer a,
vezes U, você vai ter algo do tipo A, o X, A, o Y, certo? Esse número ainda pode ser negativo, positivo, maior ou menor que zero, sem problemas. Quando você faz isso, esse escalar, a gente está chamando de escalar, ele escala, ele faz com que o seu vetor que tinha um determinado tamanho passe a ter um outro tamanho, né? Então esse aqui é U, esse aqui seria 2U, por exemplo. Se você multiplicar por um número menor do que zero, você multiplicar por um número negativo, você vai estar, além de escalando, você vai estar invertendo a direção dele. Então, se você pegar aqui um vetor, esse aqui seria o menos U, considerando que esse tamanho é igual a esse tamanho, né? Ou você teria aqui vamos supor aqui um outro valor aqui, menos 3 meios de U, que é vetor sempre. Então esses são os jeitos de você representar graficamente a multiplicação por um escalar qualquer, o seu vetor. Bom, vamos revisar um pouco agora do produto escalar, né? Produto escalar entre dois vetores, ou também chamado de dot product, né? Então aqui a gente tem o produto escalar. Ele é quando a gente faz a multiplicação de um vetor U por um vetor V. Tá? Essa multiplicação desses dois vetores, ela é dada de duas formas. Você tem duas formas de fazer ela. A primeira delas, mais simples, é simplesmente você multiplicar as coordenadas uma pela outra. Certo? Então, considerando aqui que o vetor U, né, tem as coordenadas o x, o y e o z, e o vetor v tem as coordenadas vx, vy e vz. Então a gente tem que o produto escalar entre os dois vai ser u escalar v vai ser igual a ux vezes vx mais uy vezes vy mais uz vezes vz. Veja que esse número, eu estou somando números aqui, eu não tenho um vetor de saída. Então isso aqui é um escalar. É um número. Então o resultado do produto escalar de um vetor é um número escalar. A gente pode chamar isso aqui de alfa. A, B, C, qualquer número seria um número no qual o valor dessas coordenadas é o resultado, né? Se a gente tiver um vetor U igual aos valores 2, 5 e um vetor V com coordenadas 3, 1, a gente fazendo o produto interno de U com V, vou chamar aqui o produto V, vai ser igual 2 vezes 3 mais 5 vezes 1. Isso aqui é igual a 2 vezes 3, 6 mais 5, 11. Certo? 11 é um número, isso aqui não é um vetor. Então, sempre o resultado escalar de dois vetores é um escalar, é um número. Certo? Não é um vetor. Outro jeito de você fazer o produto de dois vetores, o produto escalar de dois vetores, é você usando o ângulo, né? E aí vem uma noção um pouco mais gráfica do que a gente está falando. Então, considerando que dois vetores eles têm um ângulo θ entre si, né? Então aqui a gente vai usar, aqui eu vou usar o vetor A
e o vetor B, né? Então, o ângulo θ é o ângulo que tem entre o vetor A e o vetor B. A gente pode obter o produto de A, produto escalar, com B, como sendo o módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, essa formulinha vai te dar o escalar. Novamente, isso aqui é um escalar, né? É o mesmo escalar. A gente poderia obter esse mesmo 11 aqui a partir das coordenadas, né? Usando as coordenadas de A, B e o cosseno do ângulo, mas é muito mais difícil achar o valor do ângulo do que o valor das coordenadas. Se você já tem as coordenadas, é mais fácil calcular dessa forma. Mas se você quiser saber o ângulo entre os vetores, então é melhor você usar esse modo aqui, essa conta aqui, né? Bom, então dessa forma você consegue calcular. Bom, aqui eu falei do módulo, mas eu não expliquei, né? O que é o módulo de um vetor A? O módulo de um vetor A, ele é o tamanho desse vetor. Como que a gente calcula o tamanho de um vetor? Aqui é Pitágoras, né? Todo mundo já sabe que Pitágoras, aqui você tem, aqui é a coordenada x, aqui é a coordenada y, e aqui é o tamanho do seu vetor. Então, se aqui a gente tem um vetor A, esse tamanho é a hipotenusa do triângulo de Pitágoras, y é o cateto oposto, x é o cateto adjacente. Então, a gente vai ter que o módulo de A é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? Então aqui você consegue, dessa forma você consegue calcular rapidamente o módulo de um vetor. Lógico que isso aqui é um número e não um vetor, tá? Dessa forma você consegue obter o ângulo entre os vetores calculando esse módulo de cada um dos dois vetores. Rapidamente você obtém o cosseno do ângulo, certo? Só complementando aqui a parte de cálculo do ângulo do vetor, se você quiser saber o ângulo ou o cosseno do ângulo θ entre dois vetores A e B, basta você fazer o produto escalar clássico aqui de cima, né? Produto escalar clássico, A vezes B, dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B, né? Dessa forma você obtém o cosseno do ângulo entre os dois vetores, certo? O que eu fiz aqui é que eu só passei o módulo de A e o módulo de B para baixo, aqui dividindo, e obtive o cosseno de θ, né? Só uma revisão básica sobre cosseno de θ, né? O cosseno de um ângulo, ele, se a gente lembrar aqui do círculo trigonométrico da escola, a gente tem aqui o eixo do cosseno e a gente tem aqui o eixo do seno, né? Então, o cosseno de um ângulo ele começa no 1, né? Então, aqui é o valor 1, e ele vai até o 0. Então, ele vem, conforme o ângulo aqui, o θ, vai aumentando, esse valor de cosseno vai diminuindo até chegar no 0. Veja que o valor do cosseno de θ, para θ igual a 90 graus, é 0. Então, o cosseno de 90 graus é igual a 0. Se essa divisão der 0, isso significa que os dois vetores eles são perpendiculares um ao outro. Então, A é perpendicular a B, se o cosseno do ângulo for 0. Ou seja, se você fizer esse cálculo aqui e o valor for 0, significa que esses dois vetores são perpendiculares entre si. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é trivial, mas é interessante. Se você fizer, vamos supor que o seu vetor A gente já sabe que ele é
perpendicular, porque eu vou mostrar para vocês quem que ele é. O vetor 1, 0, 0 é o meu vetor A. E o meu vetor B qualquer aqui vai ser igual 0, 1, 0. Certo? Então, quando eu fizer o produto de A vezes B, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 0, 0. Eu vou somar aqui cada um deles. Então, o meu produto escalar de A com B é igual a 0. Né? Bom, isso aqui é trivial, né? Esses vetores eles representam o vetor x e o vetor y. Ou também conhecido como I chapéu, ou I vetor, e J chapéu, ou J vetor. Depende da sintaxe que você está usando. Veja também que qualquer múltiplo, né? Alfa vezes A, produto de alfa A com B, também vai ser 0. Porque se eu multiplicar qualquer valor aqui, então se eu pegar alfa A igual, vamos supor que seja esse alfa seja 100. Então dá 100, 0, 0. O produto com o B sendo, vamos por aqui um beta B. Então beta é um número que eu chutei aqui que vai multiplicar esse 1. Vamos supor que seja 12, 12, 0. Então esses dois vetores aqui, alfa B mais beta B, ele vai dar 0 também, porque quando eu multiplicar o 100 vezes o 0, como é que faz aqui? Então alfa A vezes beta B vai ser igual a 100 vezes 0 mais 0 vezes 12 mais 0 vezes 0, que vai ser igual a 0. Que aqui é 0, aqui é 0 e aqui já era 0 também. Então, qualquer multiplicador aqui em torno desses vetores aqui, você ainda mantém a perpendicularidade entre eles. Então, não adianta você esticar ou diminuir esse vetor, eles vão sempre ter o mesmo ângulo entre eles, 90 graus.